Graças a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, na epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo. A NVI diz insensatos. Eu estou lendo na versão Almeida, tá, irmão? Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Assim também a fé sem obras é morta. O apóstolo Paulo, ele é chamado de o apóstolo da fé, porque ele surge no cenário neotestamentário como o último apóstolo de Cristo, que abriria as portas do evangelho, que abriria pelo evangelho as portas do reino de Deus aos gentios, aqueles que não eram judeus. Porque os judeus criam que o Messias era um salvador exclusivo, seu. Só o povo judeu seria salvo. Que as profecias messiânicas do Antigo Testamento eram sempre dirigidas ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo hebreu. Então os judeus criam que o Messias viria como um libertador, um salvador político. E assim foi durante muito tempo. Os judeus seguiam crendo que o Messias viria só para eles. E Paulo surge no cenário do Novo Testamento como aquele que vai se levantar para dizer: não é só para os judeus, não, é para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. O Messias vem para quem crê pela fé que Jesus é o Messias enviado de Deus, é salvo, é justificado. Então ele é considerado a partir dali o apóstolo da fé, porque ele introduz o evangelho aos gentios, dizendo: olha, não é só para os judeus não é só para os judeus não, é para todo mundo que crê, é pela fé. E aí isso criou um problema, porque os judeus que tinham nos rituais, que tinham nas obras da lei, um meio
de se justificarem e de acreditarem que estavam servindo a Deus e que estavam obrando, fazendo obras para Deus, eles ficam agora, então o que vai ser das obras da lei? Não serve mais? E aí Tiago aparece, aqui nesse texto que a gente acabou de ler, aparentemente se opondo à mensagem de Paulo, mas quando a gente entende o texto, a gente vê que não, que na verdade ele complementa a mensagem de Paulo. O que Tiago está dizendo aqui é que as obras, como os judeus as compreendiam, elas não tinham o poder de salvar ninguém. O que sim, como o apóstolo Paulo disse, a salvação é pela fé. Mas as obras seguem sendo uma consequência lógica, seguem sendo uma expressão, seguem sendo um fruto da genuína fé. Porque a fé sem obras é morta. Logo, se a fé sem obras é morta, alguém que crê precisa evidenciar a sua fé pelas suas boas obras. Se não há boas obras na vida de alguém que diz crer, a sua fé pode ser questionada. Se alguém que diz ter nascido de novo pela sua fé em Jesus, mas a sua vida não tem sido transformada e ele não está numa rota de agora, por amor e gratidão a Jesus, tentar devolver-lhe o dom da vida, o dom da salvação, abraçando as boas obras de Jesus, a sua fé e até mesmo o seu novo nascimento pode ser questionado. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã a partir desse texto é uma autorreflexão. O que eu quero compartilhar com você é uma autoanálise da nossa vida cristã e de como a temos vivido. Estamos vivendo a vida cristã como cristãos. Estamos vivendo a vida cristã como cristãos da igreja, como frequentadores de culto, como gente que vem à igreja, recebe a palavra e vai para casa e continua vivendo as suas vidas de maneira normal. E o normal aqui é num certo sentido que essa palavra pode receber. Ou estamos evidenciando a nossa fé num estilo de vida que manifesta as virtudes de Jesus, que manifesta o amor de Jesus no outro, através daquilo que fazemos, através do modo como servimos, através do modo como somos generosos, através do modo como falamos, através do modo como recebemos as pessoas, como tocamos as pessoas, como compartilhamos, como falamos com as pessoas. Porque uma coisa necessariamente depende da outra. Uma coisa necessariamente tem a ver com a outra. É impossível pensar a fé em Jesus sem as obras, porque as obras da fé são uma consequência lógica na vida daqueles que creem, nascem de novo. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E no mesmo texto, versículo 8, 2 versículos acima do versículo 10, Paulo diz assim: olha, vocês não são salvos, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, dizendo, olha, porque eu fiz tal coisa, porque eu agi de tal modo, porque eu fui a tal lugar, porque eu fiz isso ou aquilo, eu fui salvo. Não é pelas obras, é para as obras. Nós não somos salvos pelas obras, não há nada que nós possamos fazer que justifique sermos salvos. Não há nada que nós possamos fazer que justifique o que Jesus fez por nós. Nós jamais, em tempo algum, mereceríamos receber de Deus o que recebemos, o que dele recebemos através de Cristo Jesus. Não, de jeito nenhum. Mais uma vez que recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus, a redenção, a justificação, nós agora somos colocados numa rota de boas obras. Nós agora somos apresentados a essas boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Amém? Sorte que a nossa fé precisa ser validada pelas nossas obras. A nossa fé precisa ser validada pelos nossos testemunhos. A nossa fé precisa ser validada, e veja, isso não tem a ver com o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito tem a ver conosco, com a transformação íntima e pessoal que nós sofremos pela presença do Espírito Santo em nós, nos santificando e nos transformando de homens pecadores em homens santos, cada vez mais santos para a glória de Deus.
Mas isso tem a ver com a nossa relação com o mundo. Isso tem a ver com a nossa relação com as pessoas. Isso tem a ver com a nossa relação com os contextos e as circunstâncias em que nós estamos. Se nelas estamos manifestando a glória de Deus, por meio daquilo que fazemos, dizemos, por meio do nosso testemunho, por meio dos nossos compromissos, por meio da nossa ação. Por meio da nossa ação, porque, escute o que eu vou dizer, a nossa omissão também é um modo de negar a nossa fé. Nós não negamos a fé apenas verbalizando que não cremos. Nós também negamos a nossa fé quando cremos e não agimos. Amém? Você entende o que eu quero dizer? Eu não sei se é Pedro ou se é João que diz. Porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse peca. Então a nossa omissão também é pecado. A nossa omissão também é um modo de negar a nossa fé. E aí nós precisamos fazer essa autoanálise. E aí nós precisamos fazer essa autorreflexão a respeito da vida cristã que estamos vivendo. Porque não se pode, porque ninguém pode considerar-se um cristão genuíno se está apenas frequentando a igreja, mas não há frutos na sua vida. Mas não há obras de fé na sua vida, não há testemunhos, não há ações práticas e objetivas, concretas no mundo real em favor das pessoas, para que a glória de Deus seja vista, para que o amor de Deus seja reconhecido, para que a graça de Deus seja estendida. Não há. Sua salvação, a minha salvação pode ser questionada por isso. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Se você vai a um funeral e vê um filho chorando sobre o caixão de sua mãe, as suas lágrimas, seja de remorso, seja de saudade pura e genuína, elas não têm absolutamente nenhum efeito sobre a sua mãe, porque a sua mãe já não tem mais vida, está sem espírito, está morta. Assim como não tem efeito nenhum para os céus, para Deus, o levantar das nossas mãos, as nossas orações, a nossa postura de crente, o nosso ato de ir à igreja todos os dias, ou quando a igreja abre, se não há frutos, se não há obras na nossa vida, se não há testemunhos na nossa vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É aquele bem que você sabe que você deve fazer e não faz. É aquele socorro que você sabe que você deve prestar e não presta. É aquela oportunidade que você sabe que você pode criar e não cria. É aquela oportunidade que você pode aproveitar e não aproveita. É aquela oferta que você pode dar e não dá, que é o exemplo que Tiago usa aqui. É aquela porta que você pode abrir e não abre. É aquela atenção que te é solicitada e você não dá, quando você pode dar. Você entende, irmão? Porque toda a nossa vida é para a glória de Deus. Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós acordamos, abrimos os olhos, respiramos para a glória de Deus, nos levantamos da cama para a glória de Deus, tratamos nossa família para a glória de Deus, tratamos bem nossa família para a glória de Deus, honramos nossas esposas e filhos para a glória de Deus, somos bons funcionários no emprego que temos para a glória de Deus, chegamos pontualmente nos nossos compromissos para a glória de Deus, não escamamos, não fazemos corpo mole no trabalho para a glória de Deus, trabalhamos duro para a glória de Deus, empreendemos para a glória de Deus, fazemos o bem a quem nos solicita o bem para a glória de Deus, fazemos justiça aos injustiçados para a glória de Deus, damos de comer a quem tem fome para a glória de Deus, repartimos o nosso dinheiro para a glória de Deus, fazemos tudo para a glória de Deus. Uma vez nascido de novo e dentro do seu reino, toda a nossa vida é vivida para a glória de Deus. Mas a pergunta é, Deus está sendo glorificado na vida que estamos vivendo? Deus está sendo reconhecido na vida que estamos vivendo? Deus está sendo visto e reconhecido, melhor dizendo, na vida que estamos vivendo? Porque esse é o propósito das obras de fé, consumar a fé das obras. É o que nós lemos aqui. Tiago chega a dizer, qual o proveito disso? Qual o proveito de vir à igreja, de cantar, de orar, de estar aqui, de se envolver com as liturgias e tal? Qual o proveito disso? Se daqui para fora a nossa vida é como a de qualquer homem que não teme a Deus.
Qual o proveito disso se nós não, qual o proveito disso se não há a manifestação? Qual é o efeito disso se não é visível a nossa fé? Você sabe que é curioso, algo interessante que a gente aprende quando estuda sobre fé, é que em Hebreus 11:1, a Bíblia define fé com duas palavras: certeza e convicção. E a palavra certeza, ela é uma tradução da palavra grega hupostasis, que significa, dentre outras coisas, substância. Fé é substância. E há uma característica comum a qualquer substância, que também é comum à fé, a fé genuína, a fé bíblica. Toda substância pode ser vista. A fé também deve ser vista. Por isso nós lemos nos evangelhos, no episódio em que descem um paralítico pelo telhado, na casa onde Jesus está pregando o evangelho, que Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu a fé daqueles homens. O que Jesus viu? Jesus viu uma áurea, uma energia. Jesus viu o quê? Uma luz forte. Jesus viu uma atitude. Jesus viu uma ação. Jesus viu fé. Por isso a nossa fé, se ela é genuína, ela também precisa ser vista. Ela também deve poder ser vista. Mas se ninguém vê a sua fé, pode ser que ela nem exista. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Nós não podemos nos tornar uma igreja religiosa. De igrejas religiosas o Brasil está saturado. De igrejas religiosas o nosso bairro está saturado. Nós devemos ser uma igreja viva que manifesta a sua fé no Evangelho de Jesus Cristo por meio das obras que a seguem. Amém? Sejam obras essas praticadas coletiva e corporativamente, mas principalmente as obras que nós praticamos individualmente, particularmente na nossa vida cotidiana. Amém? Por quê? Qual o proveito disso? Qual o proveito disso? Tiago está perguntando, não é? E aí no versículo 20, Tiago diz assim, olha, insensatos. Aí ele diz aqui, é seu tolo. O cristão que não produz obras de fé é um tolo. Porque acha que crê quando na verdade não crê coisa nenhuma. Você lembra? Eu já disse isso aqui. Não uma vez, nem duas, nem três, já disse várias vezes. Fé é diferente de assentimento intelectual. Eu posso concordar com a Bíblia, sem contudo crer nela. Eu posso concordar que Deus existe, eu posso concordar que Jesus existe, posso achar isso tudo muito legal, sem contudo crer de fato nisso. Por quê? Porque a fé é substância. A fé deve ser vista. Fé genuína implica ação. Pré e pós-salvação. Eu ajo em resposta à obra do Espírito Santo, entregando, me dando, né? Que é o que representa o nosso ato de dizer sim, levantar a mão, quando isso acontece num apelo dentro da igreja, por exemplo. Meu ato de ir até Jesus. Jesus diz, quem quiser vir após mim, ou seja, Jesus está caminhando, Ele chama. Quem quiser vir após mim, nós nos levantamos e vamos após Jesus. Somos salvos. E pós-salvação? Porque somos salvos, nós precisamos produzir obras de fé. Uns produzem mais, outros menos, não importa. O que importa é que todos produzam obras de fé. Amém? Porque são as obras de fé que validam a fé. Se não há obras, não há fé. Se não há fé, até nossa salvação pode ser questionável. Então, não sejamos tolos, não sejamos insensatos. E aí Tiago usa o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Mas o que qualificou a fé de Abraão? O fato dele ter dado.
o seu filho, oferecido o seu filho. Olha aqui a ação, olha aqui a obra de fé. Olha a obra de fé. Deus falou, Abraão creu, então ele fez, então ele deu, então ele ofereceu, ele se moveu. E olha que interessante que Tiago diz aqui, olha, você percebe que a fé operava juntamente com as obras? E que foi pelas obras que a fé se consumou? Se não há obras, não há fé consumada. Uma fé consumada ainda não é fé. Está me acompanhando? Amém? Uma fé consumada ainda não é fé. Então, ora bolas. Vamos nos olhar, vamos nos observar, vamos perceber a nossa vida. Vamos perceber como estamos vivendo, vamos perceber, como eu disse aqui, olha, as oportunidades que nós perdemos, as oportunidades que nós não criamos, as portas que não abrimos, o socorro que nós não damos, a ajuda que nós omitimos, a oferta que nós seguramos e não damos, a partilha que nós não fazemos, a oração que nós não prestamos, a atenção que nós não damos, a generosidade, a gentileza que nós não prestamos. A justiça que nós não praticamos. Porque eu estava pensando nisso quando eu li esse texto. Da perspectiva do que realmente significa a salvação, nós não deveríamos sequer esperar receber nada de Deus. Você concorda comigo? Se Deus não fosse um Deus generoso e apenas salvasse você da morte eterna pela fé no seu Filho Jesus, ok? Negócio fechado. Ele não precisaria responder oração nenhuma sua, ele não precisa fazer mais nada por você, nada. Você está salvo. Você foi salvo. Sem merecer e sem fazer nada por isso. Sem pagar um centavo por isso, um tostão forado por isso. Mas Ele é bom, Ele é generoso, Ele é gracioso, Ele nos recebe como pais para nos amadurecer, Ele nos tornar homens, nos tornar mulheres. Essa é uma outra coisa sobre a qual a gente pode falar quando estiver falando sobre maturidade. Filhos, a gente tem essa ideia, né? Ele nos fez filhos, e somos filhos, filhos. Cantamos e adoramos saber que somos filhos. Mas filhos não prosperam, só homens prosperam, só mulheres prosperam. Filhos estão sempre dependendo. Mas a vontade de Deus é nos amadurecer, para que não sejamos mais aqueles que apenas dependem, mas aqueles que produzem para aqueles que ainda dependem. Amém? Então não precisaria de mais nada, mas Ele é bom, Ele nos dá, Ele faz por nós. Então, do ponto de vista do que a salvação realmente significa, a gente não deveria esperar nada. Mas olha que estranho, a gente, por alguma razão, que eu não sei dizer qual é, e nem quando foi que ela surgiu no inconsciente coletivo da igreja, a gente inverte a polaridade das coisas e passa a ocupar um lugar em que nós estamos sempre querendo receber. Estou falando alguma bobagem aqui? É a casa melhor que eu quero? É o carro melhor que eu quero? É a bênção para o trabalho que eu estou fazendo? É a bênção para o meu projeto? É isso, é aquilo. Senhor, ouve minha oração, Senhor. A gente está sempre pedindo alguma coisa para Deus. Não tem nada errado com pedir, tá, irmão? Jesus ensinou a pedir. Mas a gente está sempre pedindo alguma coisa a Deus nesse lugar de alguém que está nesse lugar, de alguém que está esperando ainda receber. Mas quando é que a gente vai ocupar o lugar de dar? Quem é que vai ocupar o lugar de dar? Quem é que vai ocupar o lugar de dar? Se não nós, quem? Se não agora, quando? Porque a gente está salvo. Então deveria ser o inverso. O que eu preciso dar para retribuir aquilo que eu recebi sem merecer? O que eu posso dar como uma expressão de gratidão pelo que eu recebi sem merecer?
quando você recebe a paga de um trabalho, isso é seu direito. Você trabalhou para isso. Mas quando você recebe por algo que você não trabalhou, por algo que você não fez, por algo que você não suou, isso é graça. E vocês, ou nós, somos salvos pela graça. Qual é o nosso coração? Qual é a nossa atitude? Senhor, quem eu posso abençoar? Quem eu posso servir? Onde eu posso obrar obras de fé para retribuir ao Senhor aquilo que o Senhor fez por mim? Aconteceu um negócio interessante, simples, mas muito simples, mas muito interessante essa semana. Eu estava voltando de Nilópolis, de carro, e eu estava numa rua assim, chegando num sinal. Depois do sinal, lá na frente, tinha um carro enguiçado e 2 caras empurrando um carro. E aí, antes que o sinal abrisse, eu só pensei, já tinha 2 caras empurrando o carro, eu falei, pô, o cara quebrou ali, quebrou mal, num lugar ruim. Antes que o sinal abrisse, o carro do cara pegou e ele foi embora. Foi embora, o sinal abriu, eu fui. Aí virei. Quando eu virei a esquina, o cara estava quebrado de novo. O carro parado de novo, só que sozinho, sem ninguém me empurrar. Aí, irmãos, foi interessante, porque o Espírito Santo, e aqui, para vocês verem como a gente é mal por natureza, se a gente não dobra a nossa natureza, se a gente não dobra a nossa natureza, se a gente não ouve o Espírito Santo, a gente está perdido. A gente ainda está perdido, né? A gente ainda não foi salvo. E aí, eu simplesmente passei pelo cara. O cara numa esquina, escangalhado, lanhado, e eu passei por ele. Vim embora. Cara, o Espírito Santo falou assim, hã? É sério? Cara, mas assim, sabe aquelas coisas que você não ouve uma voz audível falando palavras para você, mas você sente aquele... É como se alguém estivesse te olhando assim. Bonito, hein? Aí eu, sim, rapidamente encostei o carro, vi no retrovisor que ele ainda estava enrolado lá, aí encostei o carro, deixei o alerta ligado, fui lá correndo, e ele estava assim, tipo, e todo mundo passando pertinho dele, assim, o ônibus, carro, e todo mundo passando, e ele assim, meio que sem saber o que fazer, querendo ligar, e o carro parado na esquina. Eu falei, bora, entra aí, irmão, pega o volante. Eu fui empurrando, tirei, ajudei o cara a tirar o carro dali, perguntei se ele precisava de mais alguma ajuda, se eu podia fazer mais alguma coisa, entrei no meu carro e vim embora. Uma coisa absolutamente simples, empurrar o carro de alguém quebrado na rua. Quantas vezes a gente já passou batido por uma necessidade simples de alguém que a gente poderia ajudar a suprir e não supriu? Qualquer pessoa boa deveria ajudar a empurrar um carro. Qualquer crente genuinamente nascido de novo deveria ajudar a empurrar um carro. Qualquer pessoa boa poderia, qualquer crente deveria. Você entendeu? Deveria. Porque as boas obras é dever de quem crê. É dever de quem crê, porque a fé sem obras é morta. É porque a gente, cara, é porque a gente está assim, a gente vive no mundo ocidental, a gente vive no Brasil, na América do Sul, tudo é a pampa, tudo é assim, cara, a gente precisa levar o evangelho a sério. A gente precisa levar a vida cristã a sério. A gente precisa olhar a Bíblia direitinho e ver. A gente tem que parar com esse negócio de ficar frequentando a igreja só. Estou falando diretamente de ninguém, estou generalizando aqui, tá, irmão? Eu estou no bolo também. Eu ia passando lá pelo cara, ia deixando o cara na mão lá. E o que eu estou fazendo é compartilhar e dividir com você uma reflexão que eu tenho feito. A gente tem que levar esse negócio a sério. A sério. Fé sem obras é nada. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor é maravilhoso. Crê mesmo. Você crê mesmo? Eu creio isso, aquilo outro. Crê mesmo. Foi pelas obras que a fé se consumou. E Tiago vai além. Tiago fala de uma prostituta, Raabe, que serviu aos homens de Deus.
e que foi recompensada por isso. É o que eu estou falando. Pessoas boas podem, pessoas crentes devem. Em Mateus 5, quando Jesus diz assim, vocês são sal da terra e luz do mundo, o que Jesus está dizendo? A partir de agora, vocês são um aferidor moral, nessa sociedade imoral, corrompida em que vocês estão vivendo. Vocês são um aferidor familiar, vocês são um aferidor espiritual, vocês são um aferidor de boas obras, vocês são um aferidor de generosidade. Quando precisarem de um povo generoso, eles devem procurar a igreja e não outro lugar. Vocês são o sal da terra e luz do mundo. O que a gente vê na igreja moderna? Crentes casando 4, 5, 6 vezes. Pais quebrando família, abandonando filhos e mulher. Crentes. Crentes que são crentes, né? Porque o crente de verdade não faz uma coisa dessa. Pilantra no trabalho, é irresponsável, não cumpre seus compromissos, deve a Deus e o mundo. E aí? Tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa errada? Então a gente precisa olhar esse negócio aqui de verdade, a sério, levar a sério. Martinho Lutero disse assim, olha, a fé nos leva da lei, a fé nos leva adiante da lei. Não, perdão, a lei nos aponta para a fé. Estou parafraseando porque ele não usa exatamente essas palavras, mas a lei nos aponta para a fé. E a lei nos aponta para a fé para sermos salvos, e a fé nos traz de volta para a lei para sermos santificados. Ou seja, a palavra me mostra Jesus, o evangelho me mostra Jesus, eu chego a Jesus me traz de volta a palavra para que eu seja santificado, para que eu seja transformado. Porque o diagnóstico não é bom, irmãos. Eu converso com dezenas de pessoas toda semana. Seja para aconselhar, seja como pastor ou como gente. E muitos crentes que não oram, que não leem a Bíblia, que estão cheios de problemas, e papapá. Mas como é que faz, cara? Como é que vive a vida cristã? Sem um relacionamento íntimo pessoal com Deus, sem meditação nas Escrituras, sem oração fervorosa, sem adoração, sem liturgia, sem as práticas cristãs. Como é que faz isso? Não faz, pô. Então, a gente precisa olhar Tiago capítulo 2, a gente precisa olhar Tiago capítulo 2 e pensar assim, cara, as obras de fé não vão cair no nosso colo. O fruto, presta atenção no que eu vou dizer. O fruto do Espírito não depende exclusivamente de mim. Depende da semente que eu carrego. Certo? Não depende da minha vontade, depende da semente que eu carrego. Tanto que um pecador não pode produzir o fruto do Espírito, porque ele ainda tem a semente pecaminosa, a natureza pecaminosa. Então eu recebi a natureza de Deus, eu recebi a semente, agora o fruto pode ser produzido. Mas a obra depende de mim. O fruto não depende exclusivamente de mim, mas a obra depende exclusivamente de mim. Se eu não produzo obras de fé, a minha fé pode ser questionada. Então eu estou querendo dizer o seguinte, no frigir dos ovos, eu estou querendo dizer o seguinte, você precisa caçar a oportunidade de fazer o bem todos os dias. Não só pelo bem que o outro vai receber, mas pela validação da sua fé. Pela validação da sua fé, porque isso não vai cair no seu colo. Isso não vai cair no seu colo. Se eu estivesse pensando em qualquer outra coisa e tal, não ouvisse o Espírito Santo e fosse embora. Que belo de um crente que eu seria deixando o cara lá enrolado sozinho, todo mundo passando por ele, ninguém ajudando.
Eu falei isso para os homens, a gente teve um encontro de homens ontem no sítio maravilhoso. E eu falei isso para eles. Falei, quando a gente pode interromper uma injustiça e não interrompe, a gente está pecando. Pecado. Pecado. Ah, não, mas não tem nada a ver comigo, não tá nada... Tem a ver com você. Se você viu, tem a ver com você. Se você viu, tem a ver com você. Se você pode, é claro. Se você pode interromper uma injustiça e não interrompe, é uma violência doméstica que você não denuncia. É uma violação sexual infantil que você sabe ou suspeita e não denuncia. É uma injustiça no trabalho que está acontecendo e você não denuncia. Eu sei que é muito difícil, né, irmãos? É muito difícil, mas eu posso perder o emprego. Mais tem Deus para me dar do que o meu chefe para tomar de mim. Se é para brilhar a luz, vão brilhar a luz nas trevas, vão brilhar a luz na escuridão. Não é? Está escuro, é trevas, então acende a luz aí, irmão. Acende a luz. É duro, né? Eu não posso perder meu emprego. Vai conversar com Paulo, que foi preso, foi chicoteado. Vai conversar com Pedro, com João, que foram presos, chicoteados, escorraçados. É porque a gente está vivendo numa situação muito favorável, né? Muito favorável. Pessoa que acha que, porque o chefe diz que não gosta de crente, acha que está sendo perseguido. Não, estou sendo perseguido. Vai conversar com o pessoal lá na Síria, lá na China, gente que perde a cabeça só porque falou que virou evangélico, filhos que são deserdados das famílias porque não querem ser muçulmanos, querem ser cristãos, são largados no mundo. A gente está numa condição muito favorável e por isso a gente afrouxa, a gente não leva o evangelho a sério. Não é? A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, o Novo também, mas especialmente o Antigo Testamento, ali os provérbios e tudo, falam muito, mas muito mesmo, que a gente nunca deu muita atenção por isso, mas falam muito sobre o nosso dever de ajudar os pobres, por exemplo. E é aí que a gente precisa quebrar essa mentalidade errada da igreja. Por quê? Porque muito do que a gente não faz, muito do bem que a gente deveria fazer e não faz, a gente não faz porque é um bem que se a gente fizer, a gente não ganha nada de volta. A gente não recebe nada de volta. A gente continua preso nessa mentalidade de sempre receber. Então, se eu não vou receber, se não há nenhum benefício aparente, então... Então, a gente precisa levar o evangelho a sério e lembrar que a fé sem obras é morta. Morta. Alguém morto não existe mais, só existe um cadáver ali, certo? Então a sua fé simplesmente não existe. Se não há obras de fé, a sua fé não existe. E aí você precisa se lembrar disso, sim, para a gente começar a terminar. As obras de fé, o fruto não. O fruto do Espírito está trabalhando em você, você pratica as disciplinas espirituais, o fruto vem. Mas a obra de fé não cai no seu colo. A obra de fé não é o Espírito Santo que vai te produzir. A obra de fé é você que vai produzir. É você que vai produzir. Isso aqui é uma questão simples. Simples não, perdão. Não é simples. Uma questão que até é complexa, bastante complexa, mas que é real. Que é real. Vamos pensar assim, olha. Eu não sei se é Tiago que diz mesmo, se é o mesmo Tiago que diz, que o verdadeiro evangelho é cuidar das necessidades dos órfãos e das viúvas. Esse é o verdadeiro evangelho. Olha só. O verdadeiro evangelho, ele desemboca sempre no outro. E a gente está achando que o verdadeiro evangelho é sobre nós. Não é. Passa aqui pela gente, mas vai chegar sempre no outro. Então, olha só. Você já pensou se toda a família crente adotasse uma criança, acabava a orfandade. Acabava a orfandade no mundo.
É uma questão mais complexa. A adoção é uma questão mais complexa, né? Envolve aí as questões familiares e tal. Mas eu estou só levantando uma bola aqui, aleatoriamente. Ou nem tão aleatoriamente assim. Aleatoriamente. Já pensou? Famílias que podem, casais que podem, têm plenas condições para isso. Você conhece casos de pessoas que vão começam até processos de adoção, mas assim, eles querem aquele filho. E 30, 40, 50, 60, 70, 100 crianças vão passando batido porque não é do perfilzinho que ele quer. Eu sei que é uma questão complexa. Eu não tenho filho adotado. Quem sabe um dia eu adote, mas eu estou falando de mim também. Estou sendo muito vulnerável para vocês aqui, estou falando de mim também. Estou falando daquele bem que eu deveria fazer todo dia e não faço. Então a gente precisa levar esse negócio a sério. Acabava a fondade no mundo, acabava. E outras questões menores, para não falar de coisas tão complexas, né? Outras questões menores, que se nós simplesmente nos juntássemos e vamos fazer a igreja ser igreja de verdade? Vamos ser igreja de verdade? Puf, resolvi um problema. Cara, os crentes. A gente está enchendo o templo, enchendo o templo, torto e a direito por aí. E os crentes estão, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. E o Senhor está dizendo assim, mais? Eu te salvei, mas você vai dar um pouquinho para os outros quando? Você vai fazer um pouquinho pelos outros quando? Então é isso, irmãos. Hoje eu vim com o coração bem aberto, assim, bem aberto. Eu li esse texto, mexeu muito comigo, estou pensando nele um tempão. E eu falei assim, poxa, vou compartilhar isso com a igreja. Não vou sofrer sozinho não, vou botar a igreja para sofrer comigo. É um sofrimento bom, porque é um sofrimento que deve nos levar a uma reflexão produtiva, né? A gente vai pensar e vai, consertar isso aí, ajeitar aqui, melhorar aqui. Então o que eu quero dizer é que todos os dias você precisa se levantar da cama e sair para a sua vida assim, com o seu radar ligado. O que eu posso fazer hoje por alguém para a glória de Deus? O que eu posso dar hoje a alguém para a glória de Deus? Era assim que os discípulos viviam. Olha só, Pedro e João estavam indo para a igreja. Pedro e João estavam indo para a igreja. Vamos para o templo, João, vamos orar, vamos adorar. Domingo, uau, vamos para a central. Um aleijado pedindo esmola. Pedro e João, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro, mas é o que eu tenho te dou em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Um aleijado recebeu um milagre no meio da rua, assim, por causa de 2 crentes que estavam indo para a igreja. Eu não estou falando de você virar, assim, paranoico para sair fazendo coisas, não, mas estou só falando de você não perder as oportunidades que aparecem. É só não perder as oportunidades que te aparecem, que já não são poucas. Já está ótimo. Porque aí a gente vai consumando, a gente vai validando, a gente vai chancelando, carimbando a nossa fé, e a glória de Deus vai sendo vista, e a luz do Evangelho vai brilhando no meio das trevas. E Deus vai sendo glorificado. Pessoas vão sendo salvas. Quantas pessoas você sabe que foram salvas por causa de atos de bondade? Elas não eram salvas, mas alguém foi tão bom para elas, e que quando o Evangelho foi pregado, ontem mesmo eu estava conversando com um dos nossos irmãos, membros da nossa igreja, no sítio lá, ele falou assim, chorando para mim, falou assim, cara, eu quero retribuir aquilo que Deus fez por mim, eu quero fazer tal coisa para as pessoas que estão precisando. Eu falei, cara, que ótimo, que coração maravilhoso, faz isso mesmo, Jesus vai te abençoar. Esse coração, sabe, de Jesus foi tão bom para mim, o que eu posso fazer? Mas a impressão que eu tenho, assim, é que com o tempo, a gente vai naturalizando tanto a questão da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa justificação. A gente vai naturalizando tanto a igreja, no sentido de que é natural, é comum, que a gente passa a vir à igreja só. A gente vive a vida e vem à igreja. Vem à igreja, mas viva a vida para produzir obras de fé. A fé que você canta na igreja. A fé que você verbaliza na igreja. Amém? E aí, irmãos? Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Um rio vai correr para o mar. Sabe o que acontece? Dê e vos será dado. Boa medida,
sacudida e calcada. Generosamente vos darão, porque com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Você quer que Deus comece a te dar aquilo que você quer receber? Comece a dar aos outros aquilo que os outros precisam receber. E você pode dar. Sabe qual é o negócio? O negócio é que vai chegar uma hora que você não vai precisar nem orar. O serviço e a generosidade e as obras de fé são tão presentes na sua vida, tão pujantes na sua vida, meu irmão, que você vai começar a receber coisas de Deus e assim, sem... Caramba, que isso Deus está fazendo? Que isso? Isso aí é a sua semeadura. Perdão, isso é a sua colheita, a colheita da sua semeadura. Amém? Mas sem inverter a ordem dos polos aqui, irmãos. A gente não faz para colher. Né? Eu vou fazer o bem porque eu quero receber bem. Vou fazer o que eu devo fazer o bem. Eu vou produzir obras de fé porque é a minha obrigação, validar e consumar a minha fé por meio de um estilo de vida que produz obras de fé. Mas se Deus, por sua generosidade, quiser me dar mais, eu quero receber. O que Deus tem para mim, eu quero receber. Amém? Amém, igreja? Esse silêncio da morte, né? Dá para pensar mesmo, a gente tem que pensar. Senão a gente vira religioso. A gente vira os judeus que Jesus criticava lá. Os caras cuidam da lei, guardam a lei, mas só. Mas não tem vida. Jesus chamou os caras de sepulcros caiados. Assim, vocês são bonitinhos por fora. Vocês são crentes bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão podres e fedendo. Então é preferível que você até nem seja tão bonitinho assim por fora, mas seja vivo e pujante por dentro. Porque a mim me interessa mais o que você é e não o que você parece ser. Eu sei quem você é de verdade, então não precisa parecer para mim o que você não é. É o que Jesus está dizendo. Então que Deus nos abençoe nessa manhã e que essa palavra fique ecoando na nossa mente, no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração e nos leve a produzir obras de fé. Um desafio, 7 dias, um desafio de 7 dias. Um desafio de 7 dias. Não peça nada ao Senhor durante 7 dias. Aí aí tem aquela coisa, né? Não, só agradeça. Não. Não peça nada ao Senhor durante 7 dias. Faça algo por alguém durante 7 dias. Pode ser uma coisa pequena, pode ser um ato de bondade pequeno, uma obra de fé simples. Não perder uma oportunidade simples. Não peça nada durante 7 dias. Faça algo bom por alguém, em nome de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus, durante 7 dias. E veja só o que vai acontecer dentro de você. E veja, inclusive, o que Deus pode fazer por você. Amém? Amém, igreja? Alguém vai vir nesse desafio aí comigo? 3 mãos. Obrigado, irmão. Vamos junto e a gente dá o testemunho semana que vem. Tá vendo como é que a gente é, cara? Eu estou te falando, esse negócio está entranhado na igreja e a gente não percebe. Porque essa não é uma mensagem assim muito gostosa de ouvir, né? O silêncio diz isso, ó. Aquela mensagem assim fofinha, de esperança para a igreja. Onde está cheio dessas palavras aí, cara? A gente precisa começar a botar esse negócio para fora. Amém? Prometo, domingo que vem eu vou pregar uma mensagem de esperança para você. Depois dos 7 dias, depois dos 7 dias, faz o desafio comigo, que eu vou pregar uma mensagem de esperança para você semana que vem. É o que a gente está sempre olhando tanto para os nossos problemas, que a gente acha que eles são os maiores do mundo. Mas você der uma olhadinha à volta, irmão. Você der uma olhadinha à volta, você vai ver. Talvez não seja tão grande assim o seu problema. Mas beleza, é seu. Você ore por ele, Deus vai te atender. Mas, abre o leque, abre o radar. Uma vez eu estava na praia com meu cunhado e a gente estava assim, aquelas férias econômicas, né? A gente na praia assim, gastando um pouco de dinheiro e tal. Aí vem uma lancha assim, cara, uma lancha enorme. Os moleques saem da lancha assim de jet ski, os caras voltam, faz churrasquinho na lancha, a gente olhando assim, lá sentado na areia. Esse cara aí tá tirando férias, a gente tá forçando a barra. Esse cara tá de férias, a gente tá forçando a barra. A gente tá sempre olhando pra gente, porque a gente não tem, porque tá faltando pra gente, a gente tá olhando pros outros, se comparando, a gente tá... Eu não tenho, ainda não fui, ainda não fiz, ainda não...
Isso tem o seu lugar, cara. Faz, conquiste, trabalhe, avance. Mas só não reduz a vida ao seu próprio umbigo. Não reduz a vida ao seu próprio umbigo. Amém? E guarde isso aqui, ó. E guarde isso para acabar. Os frutos são produzidos pela força do Espírito Santo em nós. Mas as obras de fé somos nós quem cavamos mesmo na força da vontade. Amém? Na força da vontade. E Deus é tão bom, irmãos, e o mundo que a gente vive é tão ruim, que você não precisa nem cavar demais, não. Na superfície você já vai achar um montão de obra de fé para praticar. Amém?